Boa tarde. Nós hoje vamos fazer uma reflexão sobre a gratidão. É engraçado porque quando nós estamos doentes, quando estamos sofrendo, quando passamos por alguma dor, alguma dificuldade, alguma perda importante, a gente pensa em tudo, né? A gente pensa em médico. Se estamos com dificuldade financeira, a gente pensa no empréstimo, a gente pensa em reza, a gente pensa em ajuda de outras pessoas, a gente faz de tudo para que a gente possa encontrar novamente o equilíbrio, seja da saúde, seja da situação financeira, seja do afeto magoado pelo abandono, seja por conta de uma perda. Mas a gente procura simpatias, né, orações, chás, tudo que disserem, a gente está procurando e a gente está aceitando. Mas a gente nunca se lembra de agradecer. Parece que nós não registramos ainda que a gratidão tem alguma importância no restabelecimento da nossa saúde ou de nossa felicidade. Nós não conseguimos ainda compreender a extensão de ser grato e como a gratidão pode funcionar em favor da gente e pode representar também uma qualidade importante na experiência de espírito encarnado e também desencarnado. E eu tive uma experiência com a gratidão há muitos anos atrás, uns 24 ou 25 anos atrás, e eu me recordei dela. Por isso eu estou trazendo esse tema. Há cerca de um mês atrás, eu voltei a me recordar dessa experiência, porque chegou às minhas mãos um livro de Joana de Angelis, de psicografia de Divaldo Franco, A Psicologia da Gratidão. É um livro muito lindo. Quem tiver a oportunidade de comprar, não perca a oportunidade, porque é muito lindo o livro, muito bem feito. Quem tem receio dos livros de Joana por causa da linguagem muito rebuscada, nesse livro a linguagem dela é simples, é muito tranquila e é muito proveitosa. Então, por conta desse livro que chegou às minhas mãos, eu então me recordei dessa minha experiência com relação à gratidão. Eu tinha já algum tempo de casada e meu ex-marido foi demitido. E a gente estava numa situação financeira difícil. Já tínhamos dívidas acumuladas. E nosso apartamento já estava sendo ameaçado de ir para leilão. E eu não tinha condições financeiras de pagar esse apartamento. Então eu entrei em desespero. Me imaginei com um filho pequeno. Ele foi demitido por justa causa porque se envolveu numa greve. Então não havia nenhum recurso para a gente e eu fiquei muito apavorada, né? E aí, claro, inevitavelmente, não sei se vocês, mas eu fiquei no pé de Deus, né, o tempo inteiro. Meu Deus, o que é que eu faço? Meu Deus, o que é que eu faço? Meu Deus, o que é que eu faço? E aí, resultado, uma noite eu tive um sonho, o seguinte sonho. Eu sonhei que eu estava no aeroporto. Eu vi os aviões subindo, assim, o céu bem azul. E eu sentei numa cadeira. A meu lado sentou um senhor. Ele chegou, sentou e perguntou assim: tá difícil, né, Márcia, a vida, não tá? Eu disse, tá. É muito sofrimento, muitos problemas, não é? Se é, realmente. Muito sofrimento e muito problema. E ele aí disse assim: eu também, numa encarnação minha, passei por isso. Foram muitas dificuldades e muitos problemas. Mas sabe o que eu fiz que resolveu? Eu perguntei: o que foi que você fez? E ele disse: eu agradeci. Aí eu não entendi, né? Rebelde, acordado e rebelde dormindo. Eu disse: agradecer? Você quer que eu agradeça porque eu vou morar debaixo da ponte, porque eu estou sem casa, porque eu tenho 3 filhos pequenos e um marido desempregado? E ele disse: é isso, agradeça. Aí eu disse: não, isso deve ser história da Xexonoye. Aí ele disse: não, a gratidão é de todas as religiões. Todas as religiões falam da gratidão. Aí eu acordei e dei risada. Eu devo estar realmente muito preocupada para estar tendo um sonho desse, né? No final da tarde, eu tinha que ir ao jornal trabalhar e eu passava um período com meus filhos no playground para dar um horáriozinho para chegar a hora de eu sair. E aí uma vizinha minha, que eu só conhecia de passagem, me parou e disse assim: Márcia, eu sou católica, né? Você sabe? Se sei. Toda noite eu oro e sempre vem sua imagem. Eu disse: é mesmo? É, sempre vem a sua imagem. Você está precisando de oração? Eu disse: estou. Com certeza estou. Pode rezar. Aí ela disse: mas não é só da oração. Vem sempre a uma ideia de eu lhe emprestar um livro. Disse: que livro?
Ah, o livro é o seguinte, eu sou católica, sei que você é espírita, mas o livro é de crente. Você leria? Bom, eu não conservo nenhum problema com relação a isso. Eu acredito que Deus, nós encontramos caminhos para Deus, então tranquilamente eu posso ler o livro. Aí quando ela me entrega o livro, estava lá escrito Poder do Louvor. E eram vários relatórios da pessoa agradecer em situações difíceis. E o livro começava dizendo assim, mesmo que você ache graça, mesmo que você dê gargalhadas, mesmo que você se sinta ridícula, ainda assim agradeça. Aí eu digo, não é possível, né? Eu tenho um sonho desse de manhã, de tarde me empresta um livro desse, eu vou arriscar, né? E ele disse que eu posso fazer rindo, e aí eu comecei, obrigado, meu Deus, que eu vou morar debaixo da ponte, né? E dava risada. Até que no final fui repetindo, repetindo. Eu sei que uns 3 dias depois, eu já estava no jornal, quando um parente meu me ligou, que eu já não via há muito tempo, que estava sem falar com a família, comigo especificamente, já tinha alguns anos. Aí ele me ligou e ele disse, vem cá, você está perto de fazer aniversário, né? Falta 1 mês e meio, mais ou menos. Eu quero lhe dar um presente, o que você quer? Eu disse, bom, eu quero dinheiro. Disse, mas dinheiro por quê? Aí eu contei a história do apartamento. Ele disse, bom, eu só posso lhe emprestar tanto. Eu disse, ó, o tanto que você tem, eu também tenho, somando só dá 2/3 da dívida do apartamento. E eu preciso até segunda-feira, era numa sexta-feira, eu preciso até segunda-feira conseguir tudo. Então faça o seguinte, deposite na minha conta, que eu vai ajudar com um aluguel, já é alguma coisa, isso deve ser Deus agindo aí, alguma coisa. No final da tarde, foi no início da manhã, no final da tarde ele me liga e diz, ó, quitei sua dívida. Isso foi mesmo como foi. E ele disse que quando chegou lá, o homem fez a conta e só dava o meu dinheiro e o dele junto. Não dava o total. E ele disse, não, me senti obrigada a pedir. Aí ele disse, não, está errada a conta, faça de novo. E o homem fez de novo e novamente deu o valor. Aí na terceira vez ele disse, agora está na mão de Deus. Faça a conta que eu estou dizendo a você que está errado. Eu me sou insistente, eu vou fazer a última vez. Fez a conta e deu o valor exato, que era o dinheiro que eu tinha e o dinheiro que ele ia me dar. Ele prontamente quitou e pediu para fazer o depósito logo na segunda-feira na conta dele do restante. E aquilo me impressionou muito. 3 dias de agradecimento, e um agradecimento assim, né, meio risonho, meio estranho, porque era um terreno para mim ainda desconhecido, né, agradecer coisas ruins, agradecer o que a gente pensa que é ruim. Mas eu sei que funcionou perfeitamente bem comigo e foi uma tranquilidade, porque eu quitei o débito e pude reorganizar minha vida, esperar com tranquilidade um novo emprego para o meu marido, meu ex-marido. E aquilo passou na minha mente, e os anos se passaram, eventualmente eu me lembrava, quando aí veio novamente esse livro de Dona Joana de Ângeles, falando sobre a gratidão. E ela começa dizendo uma coisa interessante, porque ela diz assim, a gratidão é a assinatura de Deus da sua obra. Então ela diz assim, a obra de Deus, quando ele assina, é a própria gratidão. Porque a gente sabe que os pintores, os artistas, eles assinam embaixo o nome dele, né? Então a obra de Deus, a assinatura é essa provocação para a gratidão. É esse chamado que a gente sente para agradecer. E esse chamado para agradecer, ele estabelece novamente uma ligação perdida. Ele restabelece um equilíbrio que foi perdido. Perdido por quê? Porque enquanto vivendo aqui no mundo material, nós nos esquecemos de que somos espíritos. Nós nos esquecemos que para além da matéria existe a realidade primeira, que é a nossa verdadeira realidade. Esquecemos que aqui é uma experiência. A gratidão, quando nós nos permitimos sentir a gratidão, ela devolve para a gente essa inteireza, essa certeza, porque se eu sou grato, eu reconheço que a vida é boa para mim. Eu reconheço que se a vida é boa para mim, eu mereço ter uma vida boa. E eu reconheço que se a vida é boa, Deus é bom também. E eu tenho alguém zelando por mim. Então, o sentimento de gratidão, uma gratidão verdadeira, não aquela que a gente faz eventualmente, maquinalmente, quer dizer obrigado. Joana diz que isso é o início, princípiozinho, o preparo para o sentimento da gratidão despertar dentro da gente. A gratidão mesmo que a gente sente, ela se reconhece como perfeita vida. Ela não reconhece necessidades, ela não reconhece sofrimentos, ela não tem queixas.
ela não tem exigências, porque na verdade é um reconhecimento que a alma faz da grandeza da vida, da grandeza da oportunidade que nós estamos tendo. E a gente pode pensar nisso, refletir sobre isso dentro da nossa realidade. Quando nós encarnamos, chegamos aqui nesse corpo físico, a gente esquece muito das nossas experiências, pelo menos conscientemente nós esquecemos. Mas a verdade é que a encarnação em si já é uma grande aventura para o espírito, já é uma grande oportunidade. Quantos espíritos sofrendo no mundo espiritual precisam desse corpo físico para conseguir encontrar a paz novamente? Então muitos encarnam porque o sofrimento é muito grande e precisa de um corpo físico para drenar este sofrimento. Precisa de um corpo físico para esquecer o que a consciência lhe acusa. Precisa de um corpo físico para resgatar como se sente devedor e se sentir com a consciência aliviada. Precisa de um corpo físico porque tem amigos aqui encarnados, amigos que precisam da experiência na carne e que vêm para ajudar. E precisam de um corpo físico os espíritos mais evoluídos quando sentem o chamado do amor, da devoção e encarnam para ajudar as criaturas, para produzir o progresso, para incentivar o progresso na vida encarnada. Então, esse chamado da encarnação em si já é uma profunda prova de amor de Deus, porque é uma grande oportunidade. Somente por isso, nós já teríamos muito o que agradecer. E nascemos, chegamos ao corpo físico dentro de um útero materno, com todas as nossas necessidades atendidas. Somos os animais que mais tempo demoramos na infância, mais tempo somos cuidados, mais tempo somos amparados. De um modo geral, todos nós chegamos no mundo amparados. Passamos pelo médico, pela mãe, pelo pai, pela professora, pelos irmãos. Estamos sempre cheios de necessidade e estamos sempre recebendo muito para atender às nossas condições. Estamos sendo amados. Mas Joana vai dizer que porque precisamos tanto e recebemos tanto, com o tempo nós terminamos construindo uma exigência descabida. Terminamos achando que o mundo existe para atender às nossas necessidades. Terminamos concluindo que tudo o que nós precisamos tem que ser dado a nós. E mais, começamos com a avaliação equivocada de nós mesmos, porque achamos que merecemos. Entramos na questão do mérito, com a nossa visão apenas dessa encarnação, com a nossa visão direcionada apenas para as necessidades materiais, apenas para o prazer, para o desejo de ter algo, a gente quer concluir que merecemos o que não temos. E aí nos revoltamos, porque estamos tão acostumados a receber, porque tantos se empenham por nós passamos a ser exigentes. E quando não conseguimos algo, nasce a revolta, nasce a briga, a não aceitação, a intolerância, a mágoa, o ressentimento, porque não somos capazes de perceber que nós recebemos muito. E essa leitura de que nós recebemos muito, nós podemos criar dentro de nós, como diz Joana, através de um novo olhar. Só o fato de estarmos aqui já nos diz quantas pessoas foram mobilizadas para que nós estejamos aqui. As pessoas que fizeram essas cadeiras, aí a gente vai dizer, elas ganharam dinheiro, mas mesmo elas ganhando dinheiro, se elas não tivessem feito, nós não teríamos as cadeiras. O espaço foi construído por quem? Não é verdade? Então, para a gente estar aqui, quanta coisa foi mobilizada nesse dia. Algumas pessoas estavam trabalhando e o chefe liberou para que viesse aqui para fazer esse tratamento. Outros têm crianças pequenas que não quiseram trazer e alguém foi tomar conta dessas crianças para que elas pudessem vir. Então, nossa vida, do momento que a gente acorda e do momento que a gente nasce, até o momento em que a gente dorme no dia a dia, ou que a gente desencarna, quando acaba a nossa encarnação, é uma vida em que nós somos servidos. Todas as pessoas, um conglomerado de pessoas estão à nossa disposição para nos servir. O alimento que chega na nossa mesa,
ele passou por várias pessoas até chegar a nós, né? E muitas vezes até pela empregada que fez aquele alimento. Mas a gente não se lembra disso. A gente saiu de manhã e o ônibus, de repente, para quem toma ônibus, ele parou fora do ponto só para a gente poder entrar. Se eu dirijo um carro, alguém resolveu me dar passagem, ao invés de fazer o que normalmente fazem, não dar passagem. Uma pessoa sorriu para mim no meio da multidão. E eu que estava meio triste, me recordei novamente que sorrir é bom, que a vida é boa. E essa pessoa, sem nem querer, me trouxe alguma alegria. Mas a gente não se dá conta. Se a gente passar um dia inteiro analisando o que aconteceu em nossas vidas, nós vamos ter consciência de que Deus estava presente e de que foi uma vida onde a gente recebeu muito. Mas, se neste dia a gente bater um carro mesmo que de leve, se neste dia alguém ocupar o estacionamento que nós queríamos, com certeza no final do dia a gente não vai falar sobre outra coisa. A gente vai reclamar, a gente vai dizer estragou o meu dia, né? Porque a gente gosta de dizer que é o outro que estraga o nosso dia. Foi estragado o meu dia por causa disso, por causa daquilo, e a gente vai contar uma série de sofrimentos, mas a gente não vai recordar todas as outras horas do dia em que nós fomos de alguma forma abençoados, em que de alguma forma nós fomos atendidos em nossas necessidades. Mesmo que sejamos já uma cidade em que essas necessidades, muitas delas são atendidas de forma coletiva, mas outras necessidades pequenas. Nós recebemos na nossa casa, na nossa família, a ajuda, a preocupação, o carinho, a afetividade. Mas quantas vezes por ano a gente se lembra de agradecer a esses parceiros de encarnação, porque são os parceiros mais íntimos, tudo que eles nos oferecem, a gente não recorda, a gente não lembra, a gente nem se dá conta. Eu me lembro de uma certa experiência também com a minha filha, em que no final de semana, lá em casa, geralmente eu recebo meu filho com a esposa dele, neto, amigos, aí vem, um sábado ou um domingo, vem sempre muita gente. E aí eu peço algumas coisas a ela, e sempre eu reclamava. Poxa, Michele não ajuda quase nada, eu tenho que fazer tudo sozinha, E eu doida para ficar desocupada, para sentar, conversar, né, coisa e tal, e sempre achava que ela não me ajudava. Até o dia em que ela passou um final de semana fora e, por coincidência, meu filho, a esposa, os netos, todo mundo foi lá para casa. E aí ela me avisou, minha mãe, eu não sabia, marquei, vou viajar, tem problema? E eu disse, não, e pensei comigo, não ajuda muito mesmo. Qual o problema? Eu faço tudo. E aí foi que eu descobri a falta que ela me fazia. E aí foi que eu tive consciência de como ela me ajudava. Porque na hora que eu comprei tudo, que comecei a cortar o tempero, eu me lembrei. Eu dizia, Michele, corta aqui para mim. Aí depois eu me lembrei, ainda tenho que limpar o banheiro. Eu dizia, Michele, limpa o banheiro aqui para mim. Mas como eu achava que fazia a maior parte, eu não me dava conta da importância da presença dela. Então, muitas vezes, pela própria natureza da vida nossa em sociedade, a gente não se dá conta de tudo que a gente recebe. A gente não se dá conta de que o outro colabora com a nossa vida, às vezes só com um sorriso. Às vezes só da gente saber que está presente, que aquele ser que a gente ama existe, está ali neste mundo encarnado, ao nosso lado. E a gente não se dá conta, porque é preciso ter olhos de ver, como Jesus dizia, né? E ouvidos de ouvir, para perceber todas essas coisas acontecendo a nosso favor. Nós precisamos educar a nossa visão, para compreender que existe esse afeto constantemente e deixarmos de sermos os seres negativistas que a maioria de nós, não todos, somos. Outra coisa importante é com relação ao corpo, porque a gente só se dá conta do valor das coisas quando a gente perde. Se a minha filha não tivesse passado o final de semana fora, eu nunca tinha me dado conta do quanto ela me ajudava. O corpo físico é a mesma coisa. Enquanto a gente tem saúde, a gente não liga. Parece nosso natural direito ter um corpo saudável. Parece que não é obrigação da vida. Não tem porquê ter alguma doença. Parece que é um direito inalienável da gente ter saúde sempre. E a gente não se dá conta da preciosidade que é esse corpo. A gente não se dá conta
de como é complicado todo o processo de andar, de conversar, de raciocinar. Aí quando a gente vai envelhecendo e vai perdendo a memória, é que a gente vê como era importante ter aquela memória. Quando a gente vai tendo dificuldade de andar, a gente descobre como era bom andar, como era bom correr. Ou quando a gente fica doente e a gente vê realmente a importância que tem a saúde para nós. Mas nós só nos damos conta depois que perdemos. Então o convite de Dona Joana é para que a gente dê-se conta hoje, que a gente se dê conta hoje dos valores que chegam à nossa vida, constantemente, para que hoje mesmo a gente possa se decidir por olhar, por contemplar a vida. Como a gente começa? Tem um padre chamado Padre Zezinho, que no meu tempo, quando era mocinha, ele fazia muitas músicas e eu gostava. E ele tem uma música que diz assim: se o mundo soubesse, Senhor, o segredo de contemplar, viveria melhor teu amor, saberia talvez amar. E é verdade, nós não temos tempo para contemplar. Porque se a gente tivesse tempo para contemplar, nós não sairíamos impunemente de casa sem nos darmos o direito de olhar o céu, sem olhar as flores, sem sentir o vento, a brisa, toda a beleza da natureza. Se a gente senta e olha a natureza, a gente com certeza desperta em nós automaticamente a necessidade de agradecer, o sentimento de gratidão. Quando a gente desobrigada a uma pessoa, a gente faz isso tão mecanicamente, tão automaticamente, mas se a gente parar para olhar aquele ser que está diante de nós e se permitir sentir o que aquele ser fez por nós, a gente talvez não precisa nem dizer obrigada. Mas aí a gente vai se dar conta conscientemente do quanto recebemos daquela pessoa. Então, contemplar é a experiência de estar atento, de perceber totalmente o que eu recebi de benefício, o que eu recebi gratuitamente, que me foi ofertado pela vida, por Deus, todas as circunstâncias de nossa vida. Então a gente tem esse convite para fazer essa contemplação. E temos também o exercício prático, como diz Dona Joana, de agradecer, de persistir no agradecimento, mas no agradecimento consciente, de perceber que a gente precisa detectar essas coisas e precisa agradecer, precisa fazer alguma coisa. Ela diz que a partir de um certo nível evolutivo, porque a gratidão está relacionada ao desenvolvimento moral, não ao desenvolvimento intelectual. Nós podemos desenvolver a nossa inteligência, nos tornarmos grandes conhecedores, sem jamais desenvolver a nossa gratidão. A gratidão pertence ao desenvolvimento moral. Então, para a gente chegar nesse desenvolvimento moral, a gente precisa se habituar a ter consciência do que nos acontece de bom e a agradecer. E agradecer cada vez mais conscientemente. Acordar de manhã e ver o que meu dia me oferece hoje. Deitar de noite e saber o que foi que ele ofereceu. Quando a gente era pequeno, eu me lembro que a gente tinha que ter um caderninho dizendo as boas ações que a gente praticou num dia, né? No catolicismo tinha isso. Bem que a gente podia fazer um livrinho para toda noite anotar tudo que eu preciso agradecer do meu dia. Tudo de bom que me aconteceu. Porque não se iludem, não se iludam. O que acontece de bom é tão mais quantidade que não chama atenção. Só chama atenção o que acontece de mal. A gente vê pelos noticiários de TV. Quanta alegria, quanta gente fazendo bem, quanta gente trabalhando pela paz, quanta gente cuidando da sua vida. Não é notícia. Agora, um crime é notícia. Um ato bárbaro é notícia. Por que é notícia? Porque é raro. Embora a gente veja na televisão constantemente, mas é raro, porque se não fosse raro, não seria notícia. A mesma coisa em nossa vida particular. O que acontece conosco só é notícia para a gente quando é ruim. Então a gente precisa se acostumar a ser repórteres saudáveis da nossa vida, observando tudo de bom que acontece para nós e podendo agradecer. Esse sentimento importante. Agora, uma outra questão que a gente tem que ter em conta com relação à gratidão é que a gratidão, ela não pode nascer num coração que tem ressentimentos. E, logicamente,
nós precisamos primeiro perdoar, porque sem perdão não pode se instalar este sentimento de gratidão. Porque como o sentimento de gratidão não pressupõe erros, porque gratidão não julga. Quando eu sou grato, eu não quero dizer eu sou grato, parte foi ruim, parte foi boa, a vida é mais ou menos, não existe isso. Gratidão é gratidão. Obrigado pela vida, Senhor. Então, se eu sou grata, eu não posso ter algo dentro de mim que implique em ressentimento, que implique em não saber perdoar. Eu preciso me liberar de tudo isso para que essa gratidão nasça. Eu preciso antes me decidir conscientemente de que eu não quero mais saber dos ressentimentos. Quem me fez, fez, acabou. Não é comigo mais. E não me interessa, porque a minha taça, que é o meu coração, o meu espaço sagrado, que é a minha alma, precisa ser preenchido com algo de bom. E não com amargura, não com tristeza, não com sofrimento, não com vingança. Então eu preciso perdoar. Perdoar para me liberar. Liberar a mim e liberar o outro. Deixar também o outro em paz. Então eu preciso perdoar. Para que se construa dentro de nós esse sentimento de gratidão. E nós vemos nos santos, nos espíritos evoluídos, mesmo nos artistas, várias manifestações de agradecimento, né? Nós lembramos, todos nós, da oração de São Francisco de Assis, tão bonita. Obrigado, Senhor, pelos meus olhos que veem, há tantos sem luz. Obrigado, Senhor, por minhas mãos que trabalham. Obrigado, Senhor, por ter um lar para voltar, há tantos que não têm para onde ir. Então, qualquer pessoa no nível evolutivo mais alto vai fazer da gratidão sua maior manifestação. Porque ela vai olhar a vida e saber por si mesmo que a vida é maravilhosa. Porque a gratidão faz isso, ela dá um sentido à nossa vida. Não é o nosso cotidiano que é ruim. Não é a nossa vida que às vezes nos cansa. Não é a nossa experiência na carne que pesa para a gente. O que pesa, o que cansa, o que dói, é o fato de nós não encontrarmos um sentido para todas essas coisas. Mas se a gente descobre o sentido, tudo isso é feito na maior tranquilidade. Tudo isso é feito sem lamúria, sem lamento, sem dificuldade. É semelhante a estarmos apaixonados. Quando a gente está apaixonado, a gente faz tanta coisa pelo ser amado, né? A gente passa por cima de tanta coisa que os outros do outro lado dizem assim, mas não é você que dizia que não fazia isso? Não é você que dizia que não fazia aquilo? E a pessoa está lá fazendo tudo porque está apaixonada. A vida parece mais bela, é colorida, né? A gente já acorda animado e dorme mais animado ainda. Gratidão a gente sente quando está apaixonado pela vida. Quando a gente desenvolveu uma sensibilidade que percebe que a vida é alegria. Então ela passa a fazer sentido. Então, da mesma forma que o apaixonado trabalha o dia inteiro cantando, a pessoa que é grata e que reconhece na vida como algo significativo, ela também vai acordar e dormir cantando. Ela não vai precisar de fazer nenhuma exigência à vida. Porque chega um ponto de evolução que o espírito não pede mais nada. Porque ele se dá conta de que não precisa de nada. E ele não precisa porque ele já se alinhou a seu espírito imortal, já está alinhado diante de Deus. Então ele não precisa de mais nada. Mas nós, que ainda não chegamos lá, por enquanto, vamos fazendo o nosso caminho, construindo esse sentimento, através das experiências constantes de estar agradecendo conscientemente, e principalmente de estar observando a vida, cantando a vida, se deleitando com essa vida, experienciando sempre todas as coisas, porque os nossos sentidos vão nos relatar não apenas prazeres temporários, vão nos relatar também a felicidade de partilhar, a felicidade de saber que nós não somos qualquer coisa, a felicidade de saber que estamos amparados, estamos aqui agora. Quantos espíritos encarnados e desencarnados foram mobilizados para este momento? Não tem só o palestrante, tem as pessoas que trabalharam para preparar, tem as pessoas que trabalharam para o trabalho de cura, tem as pessoas que limparam o ambiente,
E tem os espíritos desencarnados, que nos acompanhavam às vezes desde casa, que eles estão lá ligados a gente, que estão planejando quais são as formas de nos ajudar, que estão planejando as nossas curas, que estão planejando os consolos que vão nos dar. Então, muitas coisas nos é oferecida constantemente. Mas nosso olhar ainda não despertou. Não despertou porque nós não tínhamos consciência. Mas a partir do momento que a gente tem consciência, a gente pode começar de forma diferente. A gente pode se reorganizar na nossa estrutura de vida, de forma que a gratidão possa estar presente. É uma experiência. Mas nossa encarnação toda é uma experiência. Nós temos que entender que a vida é movimento. Ela está sempre se mexendo. É o dar e o receber. Porque nós também doamos. Ainda que não estejamos conscientes, ainda que não estejamos alinhados com o nosso espírito, nossa presença, nossa existência nesse planeta também é uma doação. Também estamos doando algo. Mas nós não temos consciência. E a consciência muda tudo. Porque a consciência me permite saber que eu sou capaz de doar. Saber que eu mereço receber. Então, o verdadeiro respeito próprio não nasce de um ego orgulhoso, vaidoso, que acha que pode tudo sem poder. Mas nasce de um ser que reconhece que é tão amado por Deus, que foi criado pelo amor e para o amor, e que por isso merece também amor. Mas não só ele, todo mundo merece ser amado. E a gente pode dar a nossa contribuição também, amando o outro, também sendo grato ao outro. Esse é um exercício da vida, que deve fazer parte do nosso dia a dia, que deve fazer parte de nossas esperanças. Agora, o que isso faz com relação à saúde? Qual é a grande transformação? A Joana diz, diminui a ansiedade, porque quem não é grato está sempre esperando algo de ruim. Não é verdade? Pode acontecer alguma coisa ruim. Então a maioria de nós vive na defesa. Na relação com o outro a gente fica na defesa. Não sei o que aquele rapaz ou aquela moça vai fazer comigo. Não sei como é que ele vai me tratar, não sei o que meu chefe vai fazer. Será que ele está pensando em me demitir? Né? Não sei o que minha vizinha está me esperando. Então a gente vive na defesa. Com as pessoas, com as circunstâncias, com a vida. Falta em nós uma confiança. E isso já gera uma tensão e ansiedade. O que vai acontecer com a Bolsa de Valores? O que vai acontecer com as finanças do mundo? Não é? Vai ter uma recessão braba? Eu vou conseguir pagar as coisas? Tudo isso é ansiedade. Tudo isso faz mal à nossa saúde. Mas se nós somos gratos, nós sabemos que a vida vai me levar exatamente na experiência que eu preciso passar. E que essa experiência pode ser conduzida amorosamente. Eu não preciso sofrer. Eu só preciso aceitar. E aí ela diz assim, é preciso agradecer o sofrimento. Porque é preciso sentir o sofrimento. Não pode negar. Não pode dizer eu não quero sofrer. Poder pode. Mas não vai parar de sofrer. E é interessante que um espírito, né, que prega a doutrina espírita, diga que a gente tem que ficar no sofrimento durante um tempo, para que depois, na autoestima, a gente consiga encontrar uma saída desse sofrimento, mas que primeiro a gente tenha que sentir. E o psiquiatra suíço, Carl Jung, né, que criou a psicologia analítica, diz a mesma coisa, de forma diferente, mas ele diz a mesma coisa. Porque ele diz assim, ninguém muda o que não aceita. Tudo que um paciente, que uma pessoa deseja mudar em sua vida, ela precisa primeiro aceitar. Porque se ela não aceitar, aquilo vai ficar perseguindo ela. Então, primeiro a gente aceita. Existe melhor forma de aceitar do que agradecer? Não existe melhor forma. Quando eu agradeço, eu aceito. E aceito porque sei que aquilo, com certeza, é uma experiência que vai passar e que ela vai me tornar melhor. E porque ela vai me aproximar de Deus, que com certeza ela é para o meu bem. Porque nunca existiu nada criado para o mal. Deus nunca fez nenhum plano para nós que não fosse perfeito. Deus não condena, não julga. Quem faz isso é a nossa consciência. Porque nós sentimos a necessidade de sermos iguais a Deus. Nós sentimos a necessidade de amar profundamente.
E como a gente ainda não sabe amar, a gente se sente culpado com relação a coisas que a gente faz que avilta o amor. Então nós nos condenamos, mas Deus não. Se eu sou grato, eu sei que Deus não tem a intenção nenhuma de me ferir, nem deseja para mim uma vida de sofrimento. Então eu posso confiar na vida, eu não preciso ficar ansioso, eu não preciso ficar estressado. Tudo vai correr da melhor forma possível, porque este corpo físico e essa experiência foram criados pelo meu espírito. Não foi criado por ninguém, fui eu que escolhi passar por essa experiência. Eu preciso vivê-la. Da mesma forma, o sentimento de gratidão precisa ser vivenciado. A gente precisa exercitar este sentimento a cada dia. Então a gente vai precisar agradecer também o sofrimento. Não para se sentir feliz com o sofrimento, mas para poder nos libertarmos da necessidade de sofrer. É isso que a gente precisa. A gente precisa se libertar da necessidade de sofrer e a gente se liberta assumindo a responsabilidade de que somos espíritos e que podemos construir uma vida melhor para nós. Que podemos aprender sem precisar sofrer. Que precisamos ser gratos sem precisar primeiro perder a saúde, sem precisar primeiro perder os bens, sem precisar primeiro perder a pessoa que a gente ama. A gente pode ser grato hoje. Então eu posso escolher uma nova forma de viver. E essa forma de viver para mim vai me garantir a felicidade, vai me garantir a saúde. Então Dona Joana vai dizer, o estresse, o relaxamento, quem está em processo de gratidão, não vai fazer exigências, não vai sentir grandes necessidades. No entanto, ela vai conviver bem com o mundo, porque uma pessoa que vivencia a gratidão, ela transfere para o meio ambiente, para as pessoas que estão à sua volta, esse sentimento. É uma leveza, porque não há estresse. Os batimentos cardíacos são mais lentos, porque não há ansiedade, não tem gastrite, não tem dor no estômago, não tem dor de barriga, não tem nada disso, porque qualquer coisa é motivo para agradecimento. Então as pessoas que convivem com pessoas assim, elas são contaminadas, porque não é só a violência que contamina. Mais do que a violência, o amor contamina. O amor contamina muito mais. E a gratidão é uma expressão de amor também. O amor reconhecido. O amor que eu sou capaz de reconhecer. Então essa gratidão vai fazer bem aos nossos filhos, aos nossos companheiros, aos nossos amigos, aonde nós formos. Se estivermos alimentando esse sentimento, a gente vai também poder transmitir para todas as pessoas essa sensação de paz, de tranquilidade, de confiança. Então é por isso que se cura. É por isso que a gratidão cura. Não podemos esquecer também que nosso corpo físico é feito de células, né? Essas células também recebem de nós alimento. Nosso pensamento cria as circunstâncias que nós vivemos. E os pensamentos de inquietude, de raiva, de ressentimento, elas geram realidade que no final não vai fazer bem a gente. Nem no corpo físico, nem no mundo externo. Eles atraem mais sofrimento, atraem mais dor, mais angústia. Já o perdão, já a gratidão é o contrário. Ela vai atrair mais amor, porque ela não vai nutrir a mente com coisas negativas. Porque a gente sente raiva porque alguém nos magoou, a gente sente raiva porque considera que merecia ter algo e não tem. A gente pensa que isso resolve, isso cria mais raiva e cria mais gente em torno da gente doente. Mas se a gente esquece, se a gente perdoa, se a gente agradece a Deus aquela experiência, porque deve ter algum sentido ou algum significado, a gente libera essas pessoas e constrói, na verdade, nos aproximamos, na verdade, de pessoas com qualidade energética que vai nos favorecer, porque também vão conhecer a gratidão. Eu trouxe aqui para vocês, que a gente conhece, né, a oração de São Francisco de Assis, conhecemos a música de Roberto Carlos, né, obrigado, Senhor, agradeço, obrigado, Senhor, e tantas outras. Mas tem uma poesia que Divaldo Franco geralmente fala na palestra deles, ultimamente, e que eu acho ela muito linda. Aí eu vou ler para vocês, para que vocês fiquem com essa imagem que Amélia Rodrigues traz para a gente, da gratidão dela, e com elas vá para o tratamento de cura, para que essa gratidão possa
trazer para vocês a cura mais rápida possível, não do corpo, mas da mente, do corpo, da alma, de tudo, né? Então ainda diz assim: muito obrigado, Senhor, muito obrigado pelo que me deste, muito obrigado pelo que me dás. Obrigado pelo pão, pela vida, pelo ar, pela paz. Muito obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza, olhos que fitam o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira que corre fagueira pelo céu de anil, e se detém na terra verde, salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigada, Senhor, porque eu posso ver meu amor, mas diante da minha visão, eu detecto cegos guiando na escuridão, que tropeçam na multidão, que choram na solidão. Por eles eu oro e a ti imploro comisseração, porque sei que depois desta lida, na outra vida, eles também enxergarão. Muito obrigada, Senhor, pelos ouvidos meus que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, no telhado, a melodia do vento nos ramos do olmeiro, as lágrimas que vertem os olhos do mundo inteiro. Ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça cantar, a melodia dos imortais que se ouve uma vez e ninguém a esquece nunca mais. A voz melodiosa, canora, melancólica do boiadeiro e a dor que geme e que chora no coração do mundo inteiro. Pela minha alegria de ouvir, pelos surdos eu quero te pedir, porque eu sei que depois desta dor, no teu reino de amor, voltarão a sentir. Obrigado pela minha voz, mas também pela sua voz, pela voz que canta, que ama, que ensina, que alfabetiza, que trauteia uma canção, e que o teu nome profere com sentida emoção. Diante da minha melodia, eu quero rogar pelos que sofrem de afasia. Eles não cantam de noite, eles não falam de dia. Oro por eles porque eu sei que depois desta prova, na vida nova, eles cantarão. Obrigado, Senhor, pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, que semeiam, que agasalham. Mãos de ternura, que libertam da amargura. Mãos que apertam mãos de caridade, de solidariedade. Mãos dos adeuses que ficam feridas, que enxugam lágrimas e dores sofridas. Pelas mãos de sinfonias, de poesias, de cirurgias, de psicografias. Pelas mãos que atendem a velhice, a dor, o desamor. Pelas mãos que no seio embalham o corpo de um filho alheio, sem receio. E pelos pés que me levam a andar sem reclamar. Obrigado, Senhor, porque me posso movimentar. Diante do meu corpo perfeito, eu quero te rogar. Porque eu vejo na terra aleijados, amputados, decepados, paralisados, que não se podem movimentar. Eu oro por eles, porque eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também bailarão. Obrigado, por fim, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não é importante se esse lar é uma mansão, se é uma favela, uma tapera, um ninho, um grabato de dor, um bangalô, uma casa do caminho, ou seja lá o que for. Que dentro dele existe a figura do amor de mãe ou de pai, da mulher ou de marido, de filho ou de irmão, a presença de um amigo, a companhia de um cão. Alguém que nos dê a mão, mas se eu a ninguém tiver para amar, nem um teto para me agasalhar, nem uma cama para me deitar, nem aí reclamarei. Pelo contrário, eu te direi, obrigado, Senhor, porque eu nasci, obrigado porque creio em ti, pelo teu amor, obrigado, Senhor. Boa tarde.